Em Mateus capítulo 18, vai falar aqui vários assuntos, né? Vários assuntos bem legais e sobre maturidade cristã. Ele começa aqui no capítulo 18, versículo de 1 a 5, vai aqui os discípulos perguntando quem é o maior no reino dos céus. E depois aqui, do versículo 6 até o versículo 9, o Senhor fala sobre os tropeços, né? Fazer aqueles pequenininhos tropeçarem e caírem. É interessante quando a gente quer falar sobre maturidade cristã. Você pega a caminhada de Jesus andando com os seus discípulos, e ele caminhando com os seus discípulos, você percebe que ele vai assim nos ensinando também, porque ele estava ensinando ali os discípulos a como ter uma mente preparada, não para a religião, mas uma mente preparada para aquilo que Deus quer para cada indivíduo aqui na face da terra. Um converter, o mudar de rumo, mudar de direção, se converter, é você não se converter apenas, né, vamos dizer assim, não apenas para uma igreja, para uma denominação, para uma religião, mas se converter no sentido de você ter uma mente, como a própria palavra de Deus diz, a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, você precisa então passar a entender quais foram os ensinamentos que Jesus passou para os seus discípulos na sua caminhada, na sua jornada. Jesus ia andando e na sua caminhada, na sua jornada, ele começava ali então a mostrar as razões por que ele veio, por que ele é de fato o Messias e o que ele quer de nós. Ele quer uma mudança de mente, uma mudança não somente de comportamento. Existem muitas pessoas que estão mais preocupadas com a mudança do comportamento, que é válido, né? Mas com a sua conduta moral, e essa conduta moral para ele é a convenção, é a mudança de vida. E aí a gente pega às vezes umas pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, que têm uma conduta moral melhor do que aqueles que têm uma vida cristã. Aí você fala, engraçado, então isso não é converter. Ter a conduta moral, ter a conduta correta, ser uma pessoa de boa índole, isso faz parte da criação. Deus fez o homem perfeito, Deus quer que o homem seja perfeito. Quando eu falo de perfeição após queda, né, eu estou dizendo que você tenha consciência dos seus atos, você tenha consciência daquilo que você faz, daquilo que você pratica, né, e que você não simplesmente mude para o outro, mas mude para você mesmo. Caminhe numa direção dos ensinamentos de Jesus. E aqui nós encontramos aqui em Mateus capítulo 18 que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntavam: quem porventura é maior no reino dos céus? Eu acho interessante isso. Eu acho interessante porque os discípulos estão querendo ali, tendo ali uma disputa, tendo ali, querendo ter um reconhecimento, né, de quem entre ali os 12, de quem entre eles seria o maior, o mais importante, a pessoa mais especial, aquela pessoa que Jesus está se agradando, que Jesus está satisfeito porque está caminhando com ele. Então os discípulos começa nesse caminho aí, nessa discussão. E aí, gente, é algo assim que a gente para pensar e fala assim, meu Deus, o que o Senhor quer ensinar com isso? Com essa imaturidade, com essa infantilidade dos discípulos em estar perguntando quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem mais privilégio. Eu sou de Deus, eu sou aquele que estou mais obediente, eu sou aquele que cumpra, né, que estou cumprindo as ordenanças de Jesus, então eu sou mais especial. Então eles viviam nessa discussão e queria saber de Jesus. Enquanto estava só entre eles,
imagino eu, né? Aqui não diz, mas imagino eu que ao longo da caminhada um discutia, olha, eu sou mais importante porque eu sou mais amoroso. O outro diz, não, mas eu sou mais importante porque eu falo tudo que tem que falar na cara, eu não escondo nada, eu sou honesto, eu sou sincero, né? Eu já até defendi Jesus puxando uma espada, então eu sou mais fiel, eu sou aquele que estou mais próximo de Jesus, porque eu corri risco ali, puxando a minha espada, para matar ali, ou para defender Jesus. Aí o outro, quem sabe, diz aí entre os discípulos, dizendo assim, não, mas eu nunca fiz nada. Eu nunca puxei a espada, eu nunca neguei Jesus, eu nunca fiz alguma coisa assim espetacular. Inclusive o meu nome é pouco até falado. Então os discípulos vinham numa discussão, vinha num diálogo entre eles, ferrenho, né? Querendo saber entre eles quem é o mais importante. Qual é o mais importante? E queria uma resposta de Jesus. Enquanto estava sobre eles, ali entre eles, eu imagino que um dizia que o mais importante é aquele que não faz nada de errado, aquele que dá a cara para bater, aquele que tem coragem de dizer as verdades, aquele que é sincero, aquele que é honesto, aquele que não tem medo de esconder o que ele é. Só que quando eles perguntam a Jesus, aqui no versículo 2, no versículo 1 e 2 de Mateus capítulo 18, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Esse espírito de grandeza, esse espírito de ser maior, esse espírito de ser o melhor, ele é copiado, ele é debatido ainda entre as denominações. Qual igreja é maior? Qual pastor é mais destaque? Qual é o melhor pastor? Qual é o maior líder? Qual a maior igreja? Mas vive ainda nessa discussão. Começou lá nos discípulos, ou começaram lá nos discípulos, né? E começaram lá e continua até hoje. Só que as pessoas ainda não teve o amadurecimento de compreender de fato o que Jesus estava dizendo. Porque diz aqui no versículo 2, disse, Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles. Olha que interessante, se Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles, primeiro que é sinal que aquela criança não estava no meio deles, não estava entre eles. E aí Jesus nos ensina algo, o que é maturidade cristã e quem é o maior. O maior talvez não é aquele que está no nosso meio. O maior talvez é aquele que a gente não dá nenhuma importância. O maior talvez é aquela pessoa que está fora do nosso convívio, está fora do nosso arraial, está fora da nossa discussão. Jesus pega uma criança e diz, aqui está o maior, aqui está quem é o maior, esta criança. E ainda Jesus fala para os seus discípulos aqui no capítulo 18, versículo de 1 a 5, que os discípulos precisam se converter e precisam também não somente se converter, mas aqui diz que eles precisam se tornar como uma criança. Se tornar como uma criança. E aí me assusta. E aí me assusta porque maturidade cristã, ela é algo de pensar. O que Jesus quer nos ensinar aqui essa discussão de ser maior, de ser melhor, de ser grande, de ser destaque, de ser a pessoa central, de ser o centro das atenções. Quando Jesus pega esta criança e coloca no meio dos discípulos e diz, aqui está quem é maior, aí nos leva a refletir muitas coisas que a gente precisa analisar, que a gente não presta atenção na vida. Não é que Jesus quer que nós sejamos infantis, é que Jesus quer que nós sejamos sem ambições. Olha a ambição dos discípulos,
Olha a ambição dos discípulos. Quem é o maior? Quem é mais importante? Quem é a pessoa que, no nosso convívio, merece aplausos, merece ter honra, merece sentar na primeira fila, merece sentar no trono, merece ser acariciado, merece receber elogios? E quando Jesus pega esta criança e diz aqui, está o maior entre vocês, eu fico assim coçando a cabeça. Será que eu também não tenho feito essas mesmas perguntas idiotas, essas mesmas perguntas sem fundamentos, essas mesmas perguntas no meio do meu convívio com os meus irmãos? Será que eu não tenho tentado querer ser o maior entre eles? E aí, gente, dá para se converter e pensar e ver o que Cristo está querendo dizer para nós. Que tipo de ambição que nós estamos querendo? O que nós estamos pensando de ser cristão? O que nós estamos pensando em ser discípulo? Olha que quem disse foi o próprio Jesus, não foi os discípulos que falaram alguma coisa. Os discípulos somente queriam saber quem era o maior, quem é o mais importante. E aí Jesus começa a dizer: em verdade vos digo que não se converterdes e não vos tornares como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que coisa séria. Entrar no reino dos céus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês estão indo para o caminho errado. Vocês estão indo para um caminho perigoso. Vocês estão caminhando para algo muito perigoso e ganancioso, e que isso já aconteceu uma vez e não deu certo para quem começou e depois os outros que deram continuidade a esse processo de saber quem é mais importante. Lembrando que ser importante, se tornar maior, quando você se torna querendo ser maior, você precisa entender que você vai querer pisar, talvez, naquele que são menores, porque eles precisam fazer a sua vontade. Você é mais importante, você é o centro das atenções. E quem iniciou com esse processo de querendo ser maior foi Lúcifer, querendo subir mais alto do que Deus, querendo ser mais do que Deus. E depois ele fez o próprio homem, Adão e Eva, no caso, lá no Jardim do Éden, querendo que ele fosse independente, fossem maiores, né? Não, certamente se você comer não vai morrer, vocês vão serem deuses. Você vai ser igual a Deus. Então, se você é igual a Deus, você não precisa de Deus. Esse negócio de ser maior, de ser mais importante, de receber essas nomenclaturas de importância, é fora do cristianismo, é fora dos ensinamentos do Evangelho. Está completamente fora da linha do raciocínio de Cristo. Porque Cristo está dizendo o seguinte: pega um que está por fora do caminho, pega uma criança e se converte a uma criança. Não tem essa ambição de ser isso. Porque criança não tem essa ambição de ser o mais importante. Aí eu peguei algumas coisas que eu acho interessante, que além disso, a criança não tem ambição pessoal, a criança também não está atrás de prestígios. Pensa comigo, se Jesus estivesse atrás de prestígios, ele diria para muitas pessoas que foram curadas para ficar em silêncio, para não contar para outras pessoas, para não dizer quem ele era. Se Jesus quisesse ser assim, o mais importante, o centro de todas as atenções do seu tempo, ele tinha feito várias propagandas, vários anúncios de dizer: olha, eu vou curar ali, vou fazer isso, vamos lá que vocês vão ver que eu sou Deus. E Jesus fazia isso na simplicidade, fazia isso no anonimato, fazia isso não para se aparecer, para querer ser. E hoje a gente vê as pessoas dentro do caminho do Evangelho fugindo desse conceito, dessa humildade de Jesus, nessa caminhada de Jesus. É isso aí, não devemos ser ambiciosos.
Não podemos ser ambiciosos. Jesus não teve nenhuma ambição. Jesus não veio aqui para fazer uma propaganda. Porque tanto é que se ele tivesse feito para fazer a propaganda, quando o povo estava dizendo lá, que a maioria estava dizendo crucifica Jesus, solta Barrabás, ele tinha manifestado alguma coisa. Inclusive também lá na cruz, alguém propôs isso para Jesus. Se tu é Cristo mesmo, desce daí, desce a gente também, mostre para esse povo quem és tu. Cada um livrar a sua pele, ou seja, tenha ambição, mostre quem você é, divulgue o seu trabalho, faz propaganda daquilo que você quer mostrar que você é bom, mostre que você é Deus, que aí as pessoas virão se converter. Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque Jesus não teve essa ambição pessoal, não procurou prestígios, não procurou publicidade. Jesus não estava atrás de publicidade, Jesus não estava atrás de benefícios individuais, de benefício próprio. Pelo contrário, quando Jesus veio, ele veio para nós, ele veio para o outro, ele veio para os nossos pecados, ele veio para nos mostrar que ele é Deus e que nada fez e mesmo assim se ofereceu por nós. Então a gente precisa assim muito ter essas coisas cristalinas na nossa mente, no nosso entendimento, de compreender as verdades do caminho, do andar com Cristo, do caminhar com Cristo. Esse tipo de ambição, esse negócio de querer demonstrar quem nós somos, esse negócio de achar que nós podemos falar o que quiser e com isso ser honesto, ser verdadeiro. Jesus, nesse capítulo 18, ele nos mostra que o caminho da verdade, o caminho do cristianismo é na simplicidade. A primeira coisa que Jesus mostra é isso, porque o que é criança? É uma simplicidade em cima da outra. Eu estava falando esses dias para trás aí que nós vimos, eu peguei o meu filho, eu fui para o futebol com o meu filho e ali tinha uns garotinhos e automaticamente ele foi se unindo com aqueles outros colegas, sem conhecer outras pessoas que estavam ali, fez amizade, daqui a pouco estava todo mundo brincando, jogando bola, brincando de lutinha, e assim, quando eu chamei para ir embora, todo mundo, tchau, viu? Tchau para você. Assim, sem conhecer, sem nada, se relacionou. E brincaram, e se divertiram. Quando eu vejo esse capítulo 18, eu paro para pensar e para analisar que tipo de pessoas nós estamos nos tornando, que tipo de cristão que nós estamos sendo. Às vezes nós estamos sendo um tipo de cristão que queremos ser massageado o nosso ego, ser massageado as nossas vontades, que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, e a gente não pergunta como é que tem que ser. Aí Jesus aqui ensina quem é o maior, quem é o melhor. Hoje eu parei para refletir com você um pouco sobre isso. Deus possa estar abençoando vocês e muito obrigado aí a todos vocês que entraram e deixaram o seu recado aí. Eu sei que esse áudio e esse vídeo vai ficar aí para vocês meditarem e vocês analisarem. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. A gente não está preocupado e nem viver nessa discussão medíocre, nessa discussão mesquinha, nessa discussão sem aprovação de Jesus. Jesus não aprova esse tipo de atitude. Jesus não concorda com esse tipo de atitude. Porque Jesus podia pegar um entre eles ali e falar, olha, você é o maior, você é o mais importante. Mas Jesus não fez isso, ele pegou um de fora. Ele pegou uma pessoa uma criança, que talvez não lhe ofereça nada, não lhe dar nada. Criança não dá dízimos, crianças não dá ofertas, muitas delas, né? Criança não vai dizimar, criança é o que a gente vê na igreja. As crianças talvez têm sido assim, olhado para nós como segundo ou terceiros planos para as nossas igrejas. E Jesus coloca aqui como o mais importante, respondendo às perguntas dos discípulos. Quem é mais importante entre nós? Quem é o maior? É esta criança aqui. Que a gente possamos aprender sobre isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês. Beijo no coração
e até a próxima.